recentemente o triângulo. Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e muito importante para dar sequência aos nossos estudos, né? É a trigonometria no triângulo retângulo. A gente estudou recentemente o triângulo retângulo, falamos sobre o teorema de Pitágoras, né? Sabemos que um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto, não é isso, gente? Por isso o nome retângulo, né? A palavra trigonometria vem disso mesmo, trigono, né? Trígono é a mesma coisa que triângulo, né, gente? A gente não fala polígono, né? Lembre-se que o polígono é uma linha poligonal fechada, né? Não é isso? Então, trígono é um triângulo. Então, trigonometria está relacionada com isso mesmo, medir triângulos, né? E ela surgiu há alguns milhares de anos, né? Justamente da necessidade que principalmente os astrônomos tinham em medir distâncias que não podiam alcançar. Distâncias inalcançáveis. Para a gente é muito fácil medir, por exemplo, o tamanho de uma caneta. É só aproximar uma régua e a gente vai medir o tamanho de uma caneta sem dificuldade nenhuma, né, gente? Mas imagine uma distância muito grande. Imagine isso antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo, né? Um astrônomo preocupado em saber a distância entre algumas estrelas, né? E foi nesse contexto que surgiu a trigonometria. Muitos são chamados pais da trigonometria. Um deles, o Hiparco de Niceia, que era um astrônomo e matemático que viveu no século II a.C., né? É chamado um dos principais responsáveis pela trigonometria. O que se sabe é que, a partir de Hiparco, né, coisas como razões trigonométricas ficaram mais claras e têm sido usadas até hoje. Tudo bem, minha gente? Pois é. Imagine o seguinte, esse é o Hiparco. Está aí a cara do bichinho, né? Não é isso? Imagine Hiparco, a dificuldade que ele tinha para medir distâncias no passado, né? Aí ele estabeleceu o que a gente chama de razões trigonométricas fundamentais, né? Aqui está o triângulo retângulo. A gente sabe, como falamos antes, que o triângulo retângulo ele tem um ângulo reto, né, gente? Aqui está, o ângulo reto é esse que está aqui, né? O lado oposto ao ângulo reto a gente chama de hipotenusa, né? No triângulo retângulo, os lados recebem nomes especiais, né, pela importância dele. Então, o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Os outros dois lados são os chamados catetos, né? Olha só, se ele tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, os outros dois somados terão que dar 90, né? Nós já sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Ora, se só um deles mede 90, a soma dos outros dois deve ser 90. O que significa que cada um deles individualmente mede menos do que 90. Tá certo, galera? É a mesma coisa de dizer que o triângulo retângulo tem, portanto, um ângulo reto e dois ângulos agudos, né? Tudo bem? Vamos considerar aqui o nosso ângulo B. Poderíamos considerar o C também, né? O ângulo B é um dos ângulos agudos do nosso triângulo retângulo aqui, né? O ângulo ABC é um ângulo que tem o vértice em B, no ponto B. O que a gente chama de seno do ângulo B. Seno do ângulo B foi definido como o que, gente? A medida de cateto oposto ao B, olha só, esse é o cateto oposto ao B, dividido pela hipotenusa. Então eu obtenho aqui o seno do ângulo B, que é uma razão trigonométrica, chamada razão trigonométrica fundamental, o seno, que a gente abrevia assim, seno. Seno do ângulo B, então é cateto oposto ao ângulo B, dividido pela hipotenusa. Tá certo, gente? Aqui no nosso exemplo aqui, ó, seno de B é B dividido por A. Ok? Então, isso aqui, por exemplo, se B for 1 e A for 2, o seno de B vai ser 1 sobre 2. Tá certo, galera?
Vamos lá, cosseno de B. O que é o cosseno, que a gente escreve cos? É uma outra razão trigonométrica fundamental, que é definida então como cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tudo bem, gente? Qual que é o cateto adjacente? Ora, esse é o oposto. Esse aqui é o adjacente, não há dúvida, né? Vamos lembrar que o triângulo tem a hipotenusa e dois catetos. Em relação ao ângulo B, aqui está o cateto adjacente, aqui está o cateto oposto. O oposto é aquele que o ângulo enxerga. Não pode haver dúvidas em relação a isso, tudo bem, gente? Olha que interessante, dá para concluir de imediato uma coisa legal. Ó. O seno de B é o cateto oposto ao B dividido pela hipotenusa. Ora, o cateto oposto ao B também é adjacente ao ângulo C. Né? Então, o seno de B é igual ao cosseno do ângulo C. Essas conclusões e muitas outras nós vamos chegar em outras aulas mais adiante. O importante nessa aula de hoje é que fique muito claro, primeiro, que as razões trigonométricas fundamentais se referem a um triângulo retângulo que tem dois ângulos agudos e um ângulo reto. Não é isso, gente? O seno é definido como cateto oposto dividido pela hipotenusa e o cosseno é dividido por um cateto adjacente pela hipotenusa. Por outro lado, nós temos também a tangente. Ora, a tangente do ângulo B é o cateto oposto a B dividido pelo cateto adjacente a B. Ok, minha gente? Tranquilo? É isso. Nas aulas seguintes, a gente vai fazer alguns exercícios, deixar isso bem fixado, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.